Oi, gente, então nesse vídeo eu vou estar explicando com mais detalhes como se faz procedimentos e funções em C. Tá? Então aqui eu fiz um esquema comparando os procedimentos, né, com aquilo que se aprende em algoritmos. Tá? Então olha só, um procedimento, relembrando, o procedimento ele não retorna nenhum valor para quem o chamar. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho um procedimento bem simples, tá? Só para exemplificar, verifica a idade. Tá? O que, que ele faz? Ele verifica se a idade é maior ou igual a 18 e escreve na tela maior de idade. E encerra o procedimento. Tá? Então, olha só, para chamar ela, sendo dentro de uma outra função ou dentro do principal, você vai chamar o quê? Verifica a idade e vai passar um parâmetro para ela. Tá? O argumento. Aqui poderia ser uma variável, 15. Então, esse 15 ele vai ser chamado para cá, ele vai cair aqui dentro numa variável chamada idade, e aqui ele vai ser comparado com o 18 e vai escrever maior idade caso seja maior idade. Nesse caso, esse procedimento, ao ser chamado com o parâmetro 15, ele não vai escrever nada na tela, ele não vai fazer nada. Tá? Só escreveria se fosse a idade maior ou igual a 15. Mas agora vamos analisar como fica esse mesmo procedimento em C. Vejam o que muda. Tá? Eu até recomendo vocês pausarem o vídeo e darem uma boa analisada naquilo que muda. Ó. Void significa vazio. Tá? Por quê? Porque ele é um procedimento, ele não tem retorno. Então aqui vai a palavrinha void. Tá? Se você não colocar nada aqui também, só começar a verificar a idade também funciona. Tá? Aqui o parâmetro, olha só, inverte, né? Primeiro o tipo do dado e por segundo o nome da variável. Então, inteiro, idade. Aqui você diz idade, dois pontos, inteiro. Tá? O início que tem aqui, ele é esse abre chaves e o fim procedimento é esse fecha chaves. E aqui eu tenho um if normal. Tá? E para chamar em ambos é da mesma forma. Tá? Vamos seguir. Vamos analisar cada parte e os seus nomes para um procedimento. Então, void significa que é um procedimento porque não possui retorno e significa vazio, como eu já falei. Aqui nós temos os parâmetros ou argumentos, que são opcionais. Tá? Essa primeira linha é chamada de cabeçalho do procedimento, ou da função, se for o caso. Aqui o corpo e aqui a chamada, tá? Aqui como se chama. Vamos agora comparar as funções, mesmo as funções, com os algoritmos. Aqui eu tenho, então, uma função feita em algoritmos ou no Visual G. Ela muda, ó. Olha só. Essa função, ela retorna um número real. Tá? O objetivo dela é calcular a área de um triângulo. Ela tem como parâmetro de entrada base e altura. Tá? Então, esse real aqui, que é o retorno dela, aonde que aparece aqui? Na frente, ó, inverte tudo. Ó. Float quer dizer que essa função vai retornar um número real, um float. Tá? Aqui eu vou ter os dois parâmetros separados por vírgula. Primeiro o tipo, segundo o nome do parâmetro. É como se fossem variáveis internas, né? Isso vocês já sabem. O detalhe é que eu não tenho como dizer que float, base, vírgula, altura, fazer as duas declarações. Eu tenho que repetir o tipo para cada um deles, diferente daqui do Visual G, que você pode fazer assim com vírgula e colocar só no final o tipo. Aqui, gente, eu tenho uma variável que está sendo declarada dentro da minha função, tá? Chamada área. Eu já vou falar na sequência o que é isso. Isso aqui se trata de uma variável local. Tá? Aqui eu tenho o cálculo, o mesmo cálculo que eu fiz aqui. Ó. Área recebe base vezes altura dividido por 2 e retorne área, ou seja, eu vou retornar o resultado que eu cheguei através dessa expressão para quem me chamou. Tá? E aqui é return área. Tá? Essa variável que eu falei que é local, vocês podem observar que ela está aqui também. Ó. Dentro de uma função, um parâmetro var, aqui uma cláusula var, declarando que nós não tínhamos feito isso até o momento. Tá?
E para chamar uma função é um pouquinho diferente, porque não é só chamar o nome dela e passar os parâmetros se existirem. Tá? Para chamar uma função, ela sempre retorna um valor. Então você sempre vai ter que dar um destino para aquilo que ela retorna. Eu não posso simplesmente colocar aqui calc área t 6,3. Fecha. Não posso, porque ele não vai saber o que fazer com esse retorno, que é um float, ó, como o próprio cabeçalho da função diz, ele é um float. Eu posso escrever na tela, estou dando um printf do tipo float aqui, ó, do resultado disso aqui, que vai ser o quê? Ele vai multiplicar 6 por 3, que vai dar 18, e dividir por 2, que vai dar 9. Ele vai retornar 9 no formato float. Então, o printf eu posso dar, ou eu poderia atribuir esse valor a uma variável, a essa função a uma variável float, ou eu poderia também usá-la numa expressão. Tá bom? E aqui estão as partes de uma função. Como que ela é? Ela é muito parecida com o procedimento, mas tem suas características próprias. Tá, ó. Começa aqui o tipo do retorno, como eu já falei, float. Ele é obrigatório, você sempre tem um retorno de uma função. Aqui eu tenho os parâmetros ou argumentos, que eles vão ficar aqui. Essa linha inteira é chamada de cabeçalho da função. Aqui eu tenho a variável local, que eu falei já, float área. Temos o corpo da função, e toda função ela tem um return, um retorno. Tá? Então ele está retornando o valor da variável área, é o retorno. E para chamar, isso aqui é a chamada dela, um exemplo de uma chamada de uma função. Tá? Eu falei agora de variável local. Esse assunto se chama escopo de variáveis. Escopo significa a existência, aonde que tem existência essa variável e pode ser acessada. Tá? Então, existem duas formas de declarar variáveis como globais ou como variáveis locais. Tá? As variáveis globais, elas têm existência em qualquer parte do programa. Em qualquer parte do programa eu posso acessar ela, posso alterar o valor dela. Tá? Elas são declaradas fora de qualquer função em C, até mesmo da main. Tá? Aquilo que você declara dentro da função main, na principal, ela é local da main, ela só existe ali dentro. Então, eu vou mostrar para vocês logo na prática como eu declaro uma variável fora. Tá? E variáveis locais, elas são declaradas dentro de uma função. Tá? Como que funciona? Quando essa variável local ela é chamada, a memória é alocada, ou seja, ela é criada na memória, e assim que a função encerrar, o espaço da memória é liberado. Tá? E essa variável só pode ser acessada dentro da função a qual ela foi criada. Tá? Vamos rodar os exemplos que eu dei aqui no C. Então aqui eu tenho o exemplo do procedimento. Tá? Olha só, então eu realmente copiei e colei, aqui eu só mudei de 15 para 60 e vamos ver como que ele funciona. Ó, vou dar F9. Ó, deu maior de idade. Por quê? Porque 60 é uma pessoa maior de idade. Tá? Mas aqui eu poderia ter um scanf e pedir para a pessoa digitar a idade. E aí a função iria verificar o maior de idade. Tá? Assim, ampliando um pouquinho o que a gente vem falando. Por exemplo, imagina que você está desenvolvendo um jogo, um game. E nesse jogo você tem que fazer um monte de coisas. Tá? Então, se você conseguir dividir isso em procedimentos, em funções, o teu jogo vai ficar muito mais fácil de fazer manutenção, ele vai ficar mais claro, e você vai poder reaproveitar muita coisa repetitiva, código. Por exemplo, um exemplo de um procedimento seria, por exemplo, verifica fim do jogo. Se for um jogo da velha, por exemplo, você vai verificar se o jogo chegou ao fim. A pessoa jogou e logo em seguida você verifica se chegou no fim. Ou seja, se fechou uma das diagonais, horizontal, vertical também, e se fechou o jogo. E se fechou, você pode tomar uma atitude ali. Então fica muito mais fácil você modularizar o seu programa. Tá? Eu vou rodar aqui com 34 de novo, ó, o programa, e vamos ver o que vai acontecer. Ó, maior de idade de novo. Tá? Então aqui eu tenho o exemplo rodando um procedimento. Tá? Eu vou fazer falando do escopo já, eu vou fazer uma alteração aqui. Ó. Eu vou colocar uma variável aqui, eu vou criar uma variável aqui. Tá? Um exemplo abstrato, eu vou criar uma variável aqui A
e vou atribuir o valor 89. Criei dentro do verifica idade, tá? Agora eu vou tentar escrever essa variável aqui dentro. Tá? Ela é uma variável inteira. Estou mandando ela escrever. Eu vou até comentar essa linha anterior. Tá? Quero escrever o valor dessa variável. Olha o que vai dar. Dá erro. Por quê? Porque ela não existe. Tá dando aqui embaixo, undeclared, não declarada. Tá? Se eu pegar essa variável aqui, vocês já sabem disso, e colocar aqui, ela funciona. Por quê? Ela foi declarada dentro da minha função main e usada dentro da função main. Tá? Mas, se eu quiser essa variável global, eu faço assim, eu coloco ela aqui. Daí eu posso acessar ela daqui e daqui. Tá? Eu vou alterar agora esse programa. Tá? Não se preocupem com isso. Tá? Agora ele vai mudar o objetivo dele. Então é uma variável inteira, né? Dei o printf nos dois lugares. E vamos ver se ele vai imprimir. Só que agora eu preciso chamar essa função. Eu vou tirar o parâmetro dela aqui também. Tá? Ela não recebe mais nenhum valor. Ela simplesmente é chamada e escreve o valor da variável A. Tá? Aqui eu só vou colocar vou escrever aqui main, para a gente saber que ela imprimiu na main. E aqui eu vou colocar aqui local, para a gente saber que ele vai imprimir ela na variável local. Então, olha só, para ficar bem claro, eu tenho a variável declarada aqui fora, né? Não está nem no main e nem na outra função, verifica a idade. Aqui, então, ela é uma variável global. E eu vou tentar, então, imprimir ela aqui e imprimir ela aqui. Vamos ver se ela existe nos dois lugares? Olha só, deu 89 local e 89 na global. Funciona. Tá? Eu posso imprimir aqui na local e também posso alterar o valor dela. Eu vou colocar o valor dela para 1000. Tá? Vamos ver o que acontece. Ele imprimiu 89 e depois ele imprimiu o 1000, porque eu posso acessar ela de dentro dos procedimentos. Daí uma pergunta que o pessoal sempre faz. Professor, mas então se a global existe em tudo, vale a pena eu pegar e declarar todas as variáveis como globais? Então eu vou responder. Não é que funciona. Vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Por quê? Porque se você tiver um código muito grande e você deixar todas as variáveis como globais, você perde muito o controle de aonde foi criada essa variável, aonde ela recebeu um valor, aonde ela foi alterada. Tá? Especialmente se você trabalhar em equipe, você cria um monte de variáveis globais, você não modulariza as suas funções. Tá? Elas ficam todas muito misturadas. Tá? Então, as boas práticas de programação dizem para você criar variável global apenas quando realmente você precise usar ela como global. Geralmente você consegue usar, por exemplo, se você precisa transferir um valor, uma variável de um lugar para o outro, para isso que existem os parâmetros. Né? Os parâmetros, aqueles que vão aqui numa função. Então daí você recebe um parâmetro, por exemplo, usa ele e depois tu devolve para quem te chamou aquele valor. Tá? Então, isso são questões que eu estou falando agora um pouco assim, mas isso aí realmente a gente consegue compreender bem à medida que vai programando e vai fazendo programas um pouco maiores. Daí você vai entendendo, mas daí vocês vão lembrar lá que o Cristiano um dia explicou sobre isso, falou que se usa global apenas quando realmente precisa, tá? Porque é muito difícil às vezes corrigir um bug quando você espalha um monte de globais aí no teu sistema, no teu programa, tá? Então aqui eu falei sobre as variáveis locais e globais, tá? Agora vamos ver a função que eu apresentei ali na apresentação. Então, gente, aqui a gente está com a função, né? Aquela que eu mostrei na apresentação. Então, olha só, é uma função que retorna um float que tem dois parâmetros, base e altura. Ou seja, aqui eu estou chamando essa função, calc area t. Eu estou chamando ela. Estou passando 6
e 3. O 6 ele vai cair aqui, ó, no primeiro parâmetro, na base. E o 3 vai cair no segundo parâmetro, altura. Então, quando o programa vê essa instrução, ele faz o quê? Ele chama a função, passa o 6 para a base, 3 para a altura, que são como se fossem variáveis internas aqui da função, mas são chamadas de argumentos ou parâmetros. Aqui ele declara uma variável local chamada área, daí faz o cálculozinho, área base vezes altura dividido por 2, e retorna a área. Então aqui ele vai retornar o quê? Vão ser 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Vai passar 9 para cá. E esse 9 ele vai ser impresso na tela, porque ele é um float, vai ser escrito o número 9. Tá? Então tem uma chamada de função aqui. É diferente, você não pode simplesmente dar calc área 6,3, que ele vai retornar e não vai ter saber onde colocar essa informação, como eu já falei antes. Então aqui a gente tem um exemplo, e aqui nós temos uma variável local. Então, revisando a questão do escopo das variáveis, as variáveis que eu colocar aqui fora são globais. Tá? Eu posso acessar ela daqui ou daqui. A variável que eu declaro só aqui dentro, só vale aqui dentro. Quando a função é chamada, ela é criada, usada, e quando ele fecha a função, ele destrói essa variável. Tá? E se eu colocava as variáveis aqui dentro do main, elas vão ter existência aqui dentro. Né? Até então nós fazíamos os programas tudo no main, né? Num único programa. Agora a gente aprendeu a modularizar esses programinhas para a gente resolver e melhorar os nossos programas. Tá bom, gente? Um abraço, espero que tenham entendido, a gente se vê no próximo vídeo.